Olá, meus amigos e minhas amigas do Jogando em Casa 12. Hoje nós estamos aqui com um podcast diferenciado, um programa diferenciado, uma entrevista muito especial de um videirense que está ganhando espaço no cenário nacional a nível de futebol, de futsal, né? Mas está aqui conosco Betinho, famoso Betinho, que está alçando voos nacionais aí, vocês já vão entender pelo qual motivo. Boa tarde, Beto, né? Obrigado aí pela parceria, por estar aqui disponibilizando o teu tempo para a galera aqui do Jogando em Casa 12. Se apresente aí para nós, Beto. Bom, primeiro agradecer você, né, pela oportunidade de estar fazendo esse programa aí contigo, parabenizar pelo canal, né, Jogando em Casa 12, pessoal que está nos vendo aí, compartilhar e tá sempre aí dando like nas matérias, que é importantíssimo pro teu trabalho, né? Parabéns aí, que Deus abençoe sempre. Também agradecer o espaço aí para poder falar um pouquinho de futsal e um pouquinho agora da minha carreira, e agora com uma situação diferente na minha vida pessoal e profissional, né? Que é uma oportunidade diferente, que é participar de uma liga nacional, dirigir uma equipe de uma tradição imensa, que é o Pato Futsal. Então, estou à disposição aí para nós bater um papo e a gente poder levar uma mensagem legal ao pessoal que está acompanhando o programa aí. Nada mais, nada menos, estamos entrevistando o técnico do Pato Futsal. Uma equipe de futsal do Paraná que tem desbravado aí grandes conquistas, é um grande clube, né? Fala um pouquinho aí dessa, vamos começar de trás para frente, Beto, né? Vamos começar de trás para frente o nosso programa hoje, do Patos até nós voltar aqui na origem, que é Videira. Fala para nós dessa oportunidade do Patos e quem é o Patos Futsal hoje no cenário nacional. Então, o Pato Futsal hoje é uma das principais equipes do Brasil, né? É bicampeão da Liga Nacional, nos últimos anos aí vem se destacando. Foi campeão paranaense agora em 2023, né? Que é uma equipe, exato, jogo, uma equipe com uma tradição muito grande, uma torcida fanática, imensa, uma tradição muito grande, e o Pato vem, né, sempre fazendo ótimos trabalhos. Foi campeão da Copa do Brasil em 2022, foi campeão, agora vai disputar a Supercopa agora no início agora de janeiro, valendo a vaga para a Libertadores, né? Que é um sonho da torcida do Pato, né, da direção do Pato, agora nós da comissão técnica e atletas. Então o Pato é uma equipe muito grande no cenário do futebol de salão, e eu fiquei muito feliz e muito contente e muito motivado em ter sido convidado a dirigir uma equipe tão grande como essa, e que a gente possa, junto com, né, nosso staff, junto com todo o nosso grupo de atletas e enfim, né, ao clube em geral, faça uma boa temporada em 2024 e que a gente consiga dar continuidade no belíssimo trabalho que é feito lá no Pato. Então já de cara agora já tem essa competição aí pela frente. Sim, o Pato tem um calendário cheio no ano, né? São 6 competições, e já em fevereiro, agora final de fevereiro, tem a competição que dá vaga para Libertadores, né? Que é uma competição visada por muitos clubes, né? E o Pato vai em busca dessa vaga, sabendo da dificuldade que vai ser enfrentar Magnus, Praia, Jaraguá, né? São João do Jaguaribe, Apodi, próprio campeão brasileiro. Praia, exatamente, né? Então são 6 equipes, né, brigando por uma vaga para Libertadores, e a gente espera poder se preparar bem e poder fazer um grande campeonato. Só vai uma equipe brasileira para Libertadores? Vai a campeã do ano passado, que é o Cascavel, né? Então já tem a vaga automática. Pode ser que, sendo no Brasil, tenha a vaga da equipe que vai sediar a competição, mas ainda não é certeza. E a equipe que é campeã da Supercopa tem a vaga. A competição há uma probabilidade de ser sediada no Brasil? Tem. Eu até, assim, oficialmente eu não vi da confederação, mas eu vi algumas situações aí do pessoal que trabalha no futsal, né, com informações que o Brasil pleiteou, né? Ano passado foi, se não me engano, no Equador, ou não lembro agora o país, mas enfim, e o Cascavel foi campeão em cima do Joinville, né? Foi final brasileira. Então, caso, né, o Brasil consiga pleitear aqui, a equipe sediante tem vaga também. Uau, coisa boa. É o Brasil, né, recebendo aí esse cenário. Betinho, o Jogando em Casa 12, ele surgiu com uma oportunidade de valorizar o futebol amador. Sabe, o cara que tá lá jogando e de repente ele tem o gol narrado, ele chega em casa, ele assiste. Então ele surgiu com essa intenção, né, de dar essa valorizada no futebol amador, principalmente das crianças, né? Aí eu te mandei ali o vídeo do teu sobrinho lá treinando, defendendo. Ó, goleirão aí, cara, goleirão. Bernardo, né? Isso. Os dois Bernardo. Joga bem na linha também. Joga bem na linha. Então o Jogando em Casa 12 surgiu com essa ideia. E a ideia é de inspirar pessoas a acreditar no esporte, acreditar no futebol, acreditar na natação, acreditar em todos os esportes. E eu, como professor e treinador, palestrante, sempre digo, dos 0 aos 12 anos, invista no esporte no teu filho. Betinho, conta um pouquinho desse menino, né? Da onde que surgiu esse sonho e esse desejo de viver e ganhar a sua vida a partir do futebol. Aproveitando o teu comentário, antes de falar um pouquinho dessa trajetória minha, o esporte é uma ferramenta de inclusão, né, na sociedade.
Temos a possibilidade, né, de trabalharmos a identidade corporal de uma criança, você falando até os 12 anos ali, e a gente sabe o quanto é importante essa valorização do esporte. Então, para o atleta, a iniciação e para o amador, esse trabalho que você faz aí é magnífico porque oportuniza, motiva e traz muito benefício. O esporte traz muito benefício. Sobre a questão do rendimento nem se fala, porque aí envolve, além de você gostar, fazer uma coisa que é a tua profissão, e aí tem por obrigação a pessoa que faz ser excelente. Tem que fazer por excelência sempre, né? Se vai ganhar ou perder, e ter performance boa ou ruim, aí vai do dia a dia do trabalho. Então, parabéns pelo trabalho aí, que você siga por anos aí, as pessoas incentivem e apoiem, né, teu trabalho para que surta cada vez mais efeito. Sobre a minha trajetória, eu comecei de futebol de salão aqui na Serpa, inclusive, né, onde está no espaço belíssimo aqui da Serp. Esse quiosque bonito, lá atrás tá o vermelhinho, né? Exato, Grandes que é o palco do futsal, pra mim é o Maracanã do futsal do Brasil, né? Do futebol de salão, né? Agora tem futsal, mas do futebol de salão. E todo viderense, né? Se não treinou, né? Na Serp, tinha vontade de treinar. E eu fui uma pessoa que foi abençoada, vim treinar aqui, comecei a jogar futebol de salão, tentei a carreira de futebol de campo, mas não fui muito bem sucedido e voltei pro futsal. Rodei aí por Santa Catarina, pelo Paraná e alguns times até fora do Brasil, tive a oportunidade de atuar. Tu aonde fora do Brasil? Na Geórgia, né? Fui campeão nacional lá, né? Tive a oportunidade de voltar, mas aí na volta minha, inclusive, eu fui chamado para jogar aqui em Videira e trabalhar na Serp como coordenador esportivo. Aí juntou a minha vontade de trabalhar na área, me formar na área e aí ser atleta também. Eu consegui aqui em Videira, graças a Deus. E eu joguei até uma idade que poderia ter jogado um pouquinho mais pela idade, pelo que eu sempre me cuidei, né? Nunca fui um atleta com grandes qualidades, mas sempre fui um atleta aplicado, né? E com vontade, vamos dizer assim. E eu né? tenho um chavão, Betinho, que o que acontece? Talento, disciplina e treino. Se você tem disciplina e treino, você ganha do talento. Agora, se você junta talento, disciplina e treino, ninguém te segura. A tendência é que você, né, não tenha, não dê brecha para quem queira, né, ultrapassar, no caso, uma competitividade de esporte mesmo. Eu também sou dessa opinião. Eu uso uma frase nos meus times até hoje, se você me permitir, que sucesso antes do trabalho é só no dicionário, não tem fórmula, tem que trabalhar, né? E é um dos motivos que eu resolvi ser técnico de futebol, na verdade, foi que na época eu já estava um pouquinho desgastado com o esporte, né? E você, quando atinge ali seus 33, 34 anos, você daqui a pouco começa a mentalizar e visualizar outra situação de projeto de vida. E eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Videira, né, que foi onde começou tudo, na ADV. Sou muito grato à ADV e me abriu muitas portas, né, para mim continuar na carreira como técnico. Fizemos aí um ano muito bom em 2016 aqui na DV, fomos campeões de quase tudo que participamos, fomos campeões do primeiro turno, segundo turno da liga, infelizmente perdemos a final geral, mas fomos campeões universitários, campeões de jogos abertos, e isso credenciou para que eu fosse para a equipe lá de Curitibanos, né, que também era um projeto lindo, maravilhoso, como era aqui, muitos anos na fila para títulos, vamos dizer assim, e tivemos a oportunidade em 2017, no primeiro ano que chegamos lá, conquistarmos o catarinense da adulto e o catarinense sub-18, então foi 2 títulos em menos de um mês. Uau! E aí também deu uma tranquilidade de trabalho, porque o técnico de futebol, ele é movido a resultado. Você pode fazer um grande trabalho, mas se você não ganhar, infelizmente a cultura é assim mesmo, né? Você tem que ganhar. E a gente conseguiu ter aí 5 anos, 20 finais, 14 títulos, se não me engano. E um marco, né? Uma carreira marcada em Curitibanos. Mas eu sempre tive alguns convites e sempre fui me desafiando a sair. E aí chegou um momento que eu tinha que sair, o ciclo tem, né, seu início, tem seu meio, tem seu fim. Certo. E aí, quem sabe sejam até logo, quem sabe pra frente a gente possa voltar, porque eu deixei as portas abertas, tanto em Videira quanto aqui. E eu tive um convite maravilhoso, que é trabalhar no São Miguel do Iguaçu, que é um time tetracampeão paranaense, que eu já conhecia a história, que eu tive a oportunidade de jogar quando era juvenil, e eu sabia do tamanho. Estava na Série Prata há um tempo, foi campeão da Série Prata e me fez o convite. E aí o desafio era enorme, porque o Paraná hoje tem o campeonato mais difícil do Brasil, são 7 equipes de Liga Nacional. E para você ter uma ideia, em 2023, nenhum das 7 equipes foram campeões, foi o Chopinzinho. Para ter uma dimensão, a dimensão da competição. E nós voltamos aí com investimento mais baixo que as outras equipes, mas fizemos um campeonato muito bom. Jogamos contra 7 equipes de Liga Nacional, foram 4 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Nessas 2 derrotas, 2-1 para o Pato, que hoje é minha equipe, e 1-0 para o Foz,
minto, pro Cascavel e uma pro Foz, então foram 3 derrotas. E a gente foi se credenciando a ter pessoas olhando o trabalho da gente, né? Não só o meu, mas de todos os atletas da Comissão Técnica de São Miguel, tanto que a grande maioria foram para time de nacional. E eu tive esse convite e agora é um desafio imenso na minha vida. Uau, que trajetória aí, Beto, que trajetória, né? Aqui, treinou aqui, Sim. Acreditou nisso, acreditou que poderia conquistar muitos espaços a nível nacional a partir do futebol. Beto, nós até chegamos a jogar uma peladinha juntos. Eu era goleiro do Atlético de Vista Alegre no Campeonato Municipal do Interior e você jogou um período lá pro Atlético de Vista Alegre. Tempos bons. Tempos bons. E tivemos a oportunidade de jogar junto, né? Mas eu sempre fui boleiro de fim de semana, né? E sempre disse nos times que eu joguei. Eu sempre tenho uma frase no vestiário, na disputa aí também no Municipal de Salão do Rio das Antas, eu dizia pro time antes de entrar: inteligência emocional ganha jogo. Ganha. Sabe? Por que eu digo isso? Inteligência emocional ganha jogo. Por quê? Foco é inteligência emocional. Controle das emoções é inteligência emocional. E quando eu assisti o filme, fica a dica para quem gosta de esporte, Arremessando Alto, que é a história de um jogador de basquete espanhol, né? E onde o treinador treina incansavelmente a inteligência emocional dele. Betinho, nas tuas jornadas como técnico, fala um pouquinho se você acredita nisso e o que você faz para que os jogadores entendam que inteligência emocional ganha jogo. Até vou um pouquinho mais longe, tá? Então eu acho que alguns fatores são imprescindíveis, né? A preparação, né? A concentração, a humildade, né? Mas essa questão da parte psicológica, ela é fundamental, né? Porque não existe como um atleta não estar focado no seu trabalho, na sua partida ou no seu desafio, se preparar de momento para ir lá enfrentar o adversário. Eu vou ganhar. Pode acontecer uma vez, eu acredito que possa até ganhar partidas, mas campeonatos eu não vejo possibilidades. Então hoje em dia a gente tem muito que trabalhar com os jovens, principalmente essa questão de estar sempre batendo na tecla o quanto é importante essa preparação, sabe? Essa preparação psicológica, obviamente técnica, tática, essa ela já vem da preparação do técnico, do preparador físico, né? Do supervisor que está sempre ali. Mas essa parte de a pessoa estar focada, ela não pode perder. Eu acho que as pessoas focadas, elas superam os talentos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, principalmente quando o talento não trabalha da forma correta, né? Então esse filme, inclusive, eu assisti também, né? Um filme que eu levo comigo. Então esses exemplos que a gente tem dos grandes vencedores do esporte, a gente tem que levar para nós, seres humanos normais. Até estava comentando esses dias com os atletas, eu não lembro o jogador de basquete que chega na seleção americana e fala assim: poxa, agora eu vou acordar cedo, vou treinar, vou lá fazer por onde eu estar aqui, não sei mais. Quando ele chega no ginásio, fazia 2 horas que o Michael Jordan já estava treinando, fazendo isso, né? Então aí esses exemplos fazem por quê? Talento, a pessoa, todo mundo pode ter, né? Mas aquela questão da pessoa querer o mais, de ter a atitude, de buscar, isso eu acho que é o diferencial e pode trazer muito benefício, principalmente para as pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, mas são focadas. E não tem, né? Os pais que estão aqui assistindo o testemunho aqui do Betinho, o filho, quando ele começa numa escolinha, né? E graças a Deus Videira está investindo muito, né? Nesse cenário, várias escolinhas. Beleza, ele vai lá, ele treina, mas a hora que ele entra para uma competição, a hora que ele entra numa quadra, a hora que ele vê a torcida, até mesmo o próprio pai torcendo, alegre ou frustrado, afeta a inteligência emocional dessa criança, né, meu? Então, e como que eu preparo isso? É vivendo isso, né? Com certeza. Não tem como eu ler o cardápio e matar fome. Exatamente. Então, a dica, né, para os pais aqui. Bem, a inteligência emocional ganha jogo. Beto, e nós sabemos da importância dos pais acompanhando as crianças e o quanto isso é importante preparar os filhos para a inteligência emocional. Não tem como você ler o cardápio e matar a fome. Então, no esporte, no futebol, muitos foram os desafios que você enfrentou. Você, como técnico, acredita na importância desse trabalho da inteligência emocional? Sem dúvida, né? É importância porque a criança ela tem que estar preparada para todos os fatores que acontecem dentro de uma partida, de uma competição, num dia de treino, né? Não vai ser só de vitórias na nossa vida, né? Geralmente a gente perde mais do que ganha e para isso a gente tem que estar preparado. Como eu já comento com muita gente, geralmente numa brincadeira de criança, né? Você deixar a criança ganhar, né? O teu filho ganhar em qualquer brincadeirinha.
Você não frustra ele, você não faz ele, você não ganha dele, porque ele vai chorar, porque ele vai ficar chateado, porque ele vai brigar e não vai criar esse conflito. Acho que esse conflito tem que existir, né? Para que realmente esse equilíbrio exista, essa inteligência emocional também já venha, né, com ele. Dei alguns exemplos para que ele saiba administrar bem isso, né? Então eu acredito que essa inteligência emocional, tanto na parte de iniciação quanto no rendimento, ela é fundamental. Hoje em dia as pessoas aí tem muito fator assim para ter informações, para estar buscando, para estar lendo, para estar vendo exemplos, né? Então acho que isso é importante demais pro esporte, tanto do rendimento quanto da iniciação. Da iniciação fundamental, porque aí já vai criar uma base pro profissional, né? Falávamos em off aqui, o exemplo que você também citou aqui em off é quando o pai vai cobrar o filho depois de um jogo, ou o pai está assistindo o filho durante o jogo. A criança ela está ali aprendendo, mas ela está aprendendo a jogar, aprendendo a ganhar e aprendendo a perder. Que dica você dá para esses pais que acompanham Jogando em Casa 12 e que têm pretensão que o filho siga a carreira do futebol? A gente sabe, né, que a emoção ela faz parte do esporte, mas a gente está falando de filho, né? Primeiro respeitar a idade da criança, entender que quando ela está na formação existe um período que ela tem que passar por algumas fases, e essa fase da cobrança talvez seja um dos fatores que mais implica e mais dificulta daqui a pouco um rendimento melhor da criança. Por que eu falo isso? Eu já fui técnico, sou pai também, e vejo quando geralmente acaba uma competição, acaba um jogo, ou acaba na volta para casa, o pai cobrando, querendo já mostrar o que o filho deveria ter feito, e eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente tem que aproveitar alguns momentos, deixar passar aquele momento ali de, às vezes, de frustração, que geralmente a criança já está triste, já está nervosa por ter perdido a partida ou não tido o desempenho que ela almejava, e depois conversar, anotar no papelzinho, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Isso traz para a criança, inclusive uma amizade, né, melhor com o pai. Eu acho que traz aí uma confiança melhor da criança entender o que você quer passar, e gera assim uma confiança maior nela, e também não gera um desconforto desnecessário, porque o resultado não vai voltar e a performance tem que ser melhorada para a próxima partida. Uau, né? Show. E muitas vezes, né, Betinho, alguns pais transferem o sonho de ser jogador de futebol para o filho, né? E essa transferência vem muitas vezes em cobrança. É o teu sonho ou é o sonho dele? Deixar bem claro, né? A criança é livre para sonhar. Nós fomos livres também para sonhar, mas se nós não fomos jogador profissional, eu não posso transmitir essa responsabilidade para que o meu filho seja. Talvez ele queira ser outra coisa, mas talvez ele queira, não tem medo de desagradar, e daí ele vai lá e insiste em algo que não é. Então, uma dica aí para os pais: deixa as crianças viver realmente o sonho delas e não os nossos, né? Não tenha dúvida, né? Porque às vezes a gente transfere mesmo, né? E o sonho que era teu pro teu filho, né, pra criança ali. E às vezes essa pressão ela é demasiada, porque às vezes nem é isso que a criança quer, né? Às vezes não é. E se talvez fosse, já não seja mais por essa cobrança. Eu vejo assim que a criança ela tem que ser respeitada, obviamente que ela tem que ser cobrada também em relação a alguns sentidos, porque faz parte do esporte, né, ter essa situação de troca de informação, essa cobrança. Vejo também assim que muitas crianças pararam no meio do caminho porque a cobrança foi exagerada. Eu acho que elas se sentiram muito pressionadas, e eu vejo vários exemplos, já passei por vários exemplos. Até já comentei contigo também sobre a questão aí, o exemplo do Joey, que é um atleta aqui de Videira, jogou em Videira, jogou no Curitiba antes comigo, foi pro Jaraguá, foi no Joaçaba, e agora tá no Pato comigo. A família dele, o pai dele era um cara muito tranquilo, muito equilibrado. Essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional era notório. E em compensação tinha alguns atletas que vinham se destacando de momento até mais que o Joey, sendo titulares, vamos dizer assim, mas que a cobrança acho que foi muito excessiva, né? E hoje não estão mais no meio esportivo, talvez por isso, não estou falando que é por isso, mas pode ser uma regra, mas é um fator que a gente tem que estar sempre, né, atento. Então fica uma dica para os pais dos atletas, né? Obviamente que a conversa é o melhor caminho, né? Outra situação é entender que o professor é a pessoa que comanda. Eu vejo muito hoje em dia a criança olhando mais para a arquibancada do que para o técnico. Isso é uma dificuldade para o técnico, ele fala daqui a pouco é para cá, e a família fala que é para lá, e a criança vai fazer o que? Ela fica no meio do caminho, daqui a pouco ela não vai nem para lá e nem para cá. E entender os momentos, respeitar ali o profissional que está ali treinando ele, está dando as dicas para ele, e aí depois, com calma, com paciência, está trazendo sempre informações que vai trazer benefícios para a criança. Até mesmo, né, Betinho, porque o profissional é o cara que muitas vezes vai orientar até mesmo a posição.
Pode ser que o pai queira que o filho jogue numa posição e o profissional tá lá vendo o talento, a habilidade para outra posição. Fala um pouquinho dessa escolha da profissão que a gente também conversava em off aqui e o quanto isso é importante. Então, como eu falei e falo para muita gente, geralmente no futebol brasileiro, no futsal e no futebol, as pessoas querem ser os atacantes, né? Por fazer gol e achar que quem faz o gol ganha mais dinheiro. É melhor, ganha mais dinheiro e é melhor da equipe, né? Na minha concepção, eu acho que os profissionais, se eles forem bem capacitados, eles têm essa responsabilidade de achar um melhor momento, achar uma melhor posição para a criança, orientar da melhor forma. Também, né, vejo muita melhora no sentido de conversa, de chamar o atleta e falar, ó, aqui você vai ter um desempenho melhor comigo, aqui hoje é mais carente no Brasil por isso, aqui as tuas valências são, né, voltadas para essa posição. Daqui a pouco, um exemplo, o atleta quer ser um lateral, mas ele não tem a velocidade, mas ele pode jogar de zagueiro, né, mais parado no sentido de contenção. Daqui a pouco o atleta quer ser o atacante, mas não tem a velocidade de jogar no campo, do lado, enfim, vai se achando posições conforme as valências. E acredito muito que o profissional bem capacitado, ele tem essa característica, ele vai ter essa responsabilidade de achar o melhor momento. E obviamente que depois, conversando com a família, com o próprio atleta, que o atleta também tem que se sentir bem, né? Eu vejo sentir muito, que ali é o lugar dele. A gente vê quantos casos que às vezes o atleta joga com um determinado técnico, não tem um rendimento, vem um outro técnico, a mesma equipe, o mesmo ambiente, o mesmo campo, a mesma bola, a mesma torcida, e ele começa a ter um desempenho melhor, porque daqui a pouco ele está mais confiança. Isso também é um fator que ajuda muito. Então, nessa forma de achar as posições, acredito que está sempre atento às valências. O profissional ali que está treinando, ele tem essa capacidade de achar, e troca de informações sempre é importante também. Uau, e goleiro? Goleiro, essa posição é a posição assim, a mais importante para mim no futebol, porque eu já falei várias vezes, o atacante, o pivô pode errar vários gols, faz parte. E o goleiro errou na primeira, ele é crucificado, ele é cobrado, né? E geralmente perdemos porque o goleiro não foi bem, mas às vezes o cara errou 10 gols lá, ninguém lembra. E que faria a diferença, né? Muito. Então, na verdade, falo para todo mundo, na minha concepção, o goleiro é mais que meio time, então a responsabilidade é grande. E para você ter atletas com condição, você tem que dar condição para ele, tem que treinar, tem que preparar ele para o sucesso, e para o sucesso dar tranquilidade, porque um goleiro sem confiança não vai, qualquer função não vai conseguir fazer o seu melhor. Então, desde a formação até chegar ao profissional, esses profissionais que trabalham geralmente de forma específica, trabalhar todas as valências, passar confiança e entender que é importante o atleta estar bem, e com certeza vai ser o atleta mais importante da equipe. Show de bola. Betinho, queremos agradecer aí esse bate-papo legal aqui no podcast do Jogando em Casa 12. Deixa aí teu recado final, a tua mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Você que não curtiu ainda, curta, não se inscreveu, se inscreva para receber esse conteúdo aí extraordinário, né, de trajetória e inspiração no futebol. Há dicas aí para nós que somos pais, atletas de final de semana e amador, mas deixa aí teu recado final e claro, desejando já uma boa sorte nessa jornada aí nacional como técnico aí do Patos. Eu que te agradeço aí, né, da oportunidade, né, estar falando com você nesse canal maravilhoso, o canal Jogando em Casa 12. Pessoal que ainda não curtiu e não se inscreveu, se inscreva no canal, que é um trabalho magnífico aí feito pelo Jean. Queria também agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho também do meu futuro esportivo, né? Espero poder fazer um grande trabalho lá no Pato, que era um sonho meu de estar chegando à Liga Nacional. Espero realmente estar fazendo com muita humildade, com muita entrega, mas com muita motivação esse trabalho lá, e espero continuar anos nesse meio da Liga Nacional, que é o meu principal objetivo, porque era um sonho meu ter chegado. Ao mesmo tempo também falar com o pessoal da iniciação esportiva, do futebol amador, que o foco, a determinação, a atitude é muito importante hoje em dia, né, no sentido de ter o rendimento. O ganhar é importantíssimo, obviamente, mas a preparação ela tem que vir antes do ganhar, né? Então, sucesso antes do trabalho é só no dicionário, isso é fato. E que os atletas aí sempre busquem os melhores e trabalhem da melhor maneira possível para atingir os objetivos. Seja amador ou profissional, aproveita o momento do esporte para viver também em família, para levar alegria para a família, compartilhar, ser exemplo, né? Exemplo de atitude, exemplo de comportamento. Muitos pais, o pai está lá jogando, o filho está assistindo e ele está tomando toda aquela postura, todo aquele envolvimento como exemplo. Então que possamos realmente viver de alegria no futebol, né? A gente sabe que
tem circunstâncias aí que a pessoa vai pra brigar e porque quer ganhar de todo jeito. Mas não é só isso, né, Betinho? É realmente essa convivência, essa alegria e que Videira e região possa desfrutar e curtir o teu sucesso aí lá no Patos Futsal. Eu creio que muitas pessoas que não torciam pro Pato vão começar a torcer pro Pato aqui em função de você estar lá representando a nossa região, principalmente aqui o município de Videira. Muito obrigado, Beto, aí pela oportunidade, né? E fica aí o recado, então, esporte é lazer, esporte é vida, esporte é inspiração. Com certeza, né? Fico muito agradecido também, o carinho que eu recebi aqui em Videira nos últimos dias foi gratificante demais, fico até emocionado porque a gente não mensura, né? Quanto a gente pode estar representando uma comunidade, uma cidade, inspirando também. Então eu espero poder realmente honrar, né, nossa região aí, fazendo um grande trabalho lá. E que dê tudo certo, Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado, Betinho. Valeu.